Woody's Cast. Sejam bem-vindos a mais um Woody's Cast e hoje estou trazendo aqui o ex-deputado federal, que foi também secretário de Indústria e Comércio na gestão do ex-governador Flávio Dino. Nosso convidado é Simplício Araújo. Seja bem-vindo, Simplício Araújo. Olha, é um grande prazer, primeiro, estar aqui com você, estar aqui com o teu público, que você conseguiu cativar com esse teu novo programa, com esse teu formato de cast aqui, que é o formato hoje global. As pessoas não param mais para ver televisão, mas a partir de alguns pontos que você coloca no podcast ou durante o podcast, as pessoas se prendem muito a essas interações. Beleza, olha, a gente tem um público aí, a galera dos Ubers. Quero mandar um abraço a todos os Ubers do Maranhão que estão ali assistindo nossos episódios. Isso é muito bacana. Mas, Simplício, você é pré-candidato, vamos logo direto ao assunto. Você é pré-candidato a senador pelo Maranhão, né? Tá no partido DC, que é o Democracia Cristã. E aí, me explica da onde surgiu, por que essa ideia de lançar o nome senador do Maranhão, pelo menos como pré-candidato? Bom, primeiro eu quero te colocar aqui que você pode ficar completamente à vontade para me perguntar o que quiser. Eu não tenho essa coisa de jogo combinado e eu acho que o papel da imprensa é extrair do entrevistado o melhor possível. Por que pré-candidato ao Senado? Porque a gente está numa deficiência, a gente está numa ausência muito grande de lideranças para o Senado. O maranhense começou a ver outros estados e nos outros estados nós temos grandes senadores. E esses senadores, eles acabam ultrapassando a fronteira do estado e viralizando pelo Brasil inteiro, fazendo um grande trabalho para o Brasil, para os seus estados e às vezes até para o Maranhão. E o Maranhão? O Maranhão tem senadores. O que você me diz dos senadores do Maranhão? Porque se você está falando que outros estados têm senadores que brilham, digamos assim, e você está colocando seu nome a Senado, ao meu ver, é porque está sentindo alguma deficiência, ou eu estou errado? Olha, a deficiência pode ser comprovada a partir do momento em que você tem um parlamentar, a partir do momento em que você tem uma pessoa que passou 8 anos no Congresso e agora precisa de governador ou de presidente para se eleger. Todo mundo está atrás de um pré-candidato a governo ou de um dos presidenciáveis porque não tem pauta, porque não tem um trabalho à altura dos maranhenses, do desejo dos maranhenses. Hoje era para ser justamente o contrário. Era para os governadores estarem brigando pelo apoio dos senadores. Mas o que a gente vê são senadores se humilhando na chapa de pré-candidatos a governador para, assim, tentar a reeleição ou a eleição. Simplício, mas assim, historicamente, na política, a gente sempre viu essa questão do candidato a Senado tá ali, tem que estar bem alinhado com a chapa majoritária para poder chegar lá. Eu estou vendo nesse cenário agora, atual, uma coisa meio realmente diferente. Estou vendo as pessoas colocando o nome ao Senado e num cenário que parece que, como você falou, que está difícil, onde está todo mundo, vários pré-candidatos mendigando esse apoio de nomes que estão aí no governo. Mas, ainda assim, era algo tradicional. Isso vai ser quebrado agora nesse pleito? O tradicional é empurrar senador goela abaixo. O candidato a governador sempre empurrou o senador ou os senadores goela abaixo da população. Isso é a política tradicional. Ia no pacote. O que acontece agora, nesse momento? A política tradicional ela teve um choque, por exemplo, com a candidatura do prefeito da capital, Eduardo Braide, que não teve apoio da classe política até agora, não teve apoio da imprensa tradicional e está na preferência da população. O que a gente precisa agora, Odis? A gente precisa também que a população abrace os dois candidatos ao Senado, até porque os dois senadores eles não vão apenas ajudar o governador, mas principalmente fiscalizar governador, fiscalizar prefeito, fiscalizar Ministério Público e fiscalizar o Judiciário em âmbito estadual e em âmbito nacional. Nós precisamos que os nossos próximos senadores eles tenham a aprovação da população como está tendo o Eduardo Braide para o governo do Maranhão. Se nós tivermos dois senadores também abraçados pela população, com independência,
com toda certeza a gente vai ter um quadro interessante nesse novo formato que a política requer. Um formato onde a gente precisa que o governador faça o seu papel e o senador faça o seu papel ajudando o governador quando for possível, mas também cobrando que o governador elabore e execute as suas propostas de campanha. Assim como também, a gente precisa fiscalizar todos os prefeitos do Maranhão. Nós precisamos que o Ministério Público faça o seu papel nos municípios, porque o Ministério Público hoje está completamente ausente. Tem município que a gente acha que nem Ministério Público tem, ou as pessoas dificilmente sabem para que serve o Ministério Público. E o Judiciário, você sabe aí, que toda semana ou todo mês a gente tem uma operação da Polícia Federal Tá na feio. porta do Tribunal de Justiça. negócio Então, tá um senador é para o Maranhão nesse aspecto e é para o Brasil em que aspecto? No aspecto de equilibrar os poderes, de equilibrar a democracia, colocando o judiciário no seu devido lugar, o executivo, ou seja, o presidente da República, para cumprir também as suas promessas de campanha e, acima de tudo, dar um retorno positivo à população. O que é que a gente vê hoje, tanto na Câmara como no Senado? Troca de emenda. Qualquer projeto hoje passa facilmente na Câmara e passa facilmente no Senado, bastando que o presidente abra a torneira das famosas emendas, que a gente sabe que existe, mas parece orelha de freira. Está lá, mas ninguém vê. Simplício, já demonstrou para todo mundo aqui a simpatia pela candidatura do ex-prefeito Eduardo Braide, que é governador. E nas suas redes sociais também a gente vê que você já defende. O teu partido é o Democracia Cristã. O Democracia Cristã já se posicionou? Olha só, eu não estou demonstrando a simpatia. O que eu estou fazendo na minha rede social é uma leitura real dos acontecimentos. Porque o que a gente vê hoje em 90% da imprensa? A gente vê que a imprensa vai de acordo com o famoso Pix ou de acordo com o bolso. E eu não tenho nada contra a imprensa, eu acho que cada um faz o que quiser da sua vida, como quiser. Mas o maranhense precisa de uma leitura do cenário real, uma leitura que seja realmente fidedigna e que seja imparcial. E é o que eu tenho buscado fazer, embasado em quê? Embasado em pesquisa, embasado nas conversas que eu tenho com as lideranças municipais, estaduais e nacionais, e essa é uma realidade inegável, que hoje nós temos um pré-candidato a governo que é favorito, ninguém pode retirar isso da mesa. Agora, com relação ao meu posicionamento, o meu posicionamento é o posicionamento do Democracia Cristã. Primeiro, eu sou candidato independente. E o Democracia Cristã, até o momento, está independente porque nós temos pré-candidatos a deputado federal. Nós vamos eleger 1 ou 2 deputados federais com uma votação aí muito boa. Ou seja, o que é uma votação muito boa? É quando o candidato realmente pode alcançar um mandato sem comprar o mandato. Sim. Sem ter a contribuição, a ajuda de um organismo público, de uma prefeitura, de um governo do estado, de uma secretaria. Então eu não posso declarar apoio a ninguém ainda antes de conversar com o meu partido. O que eu estou fazendo nas minhas redes sociais é uma leitura que ela é maior até do que o meu posicionamento, porque assim tem que ser. Um dia, talvez, como senador, se Deus assim o permitir, e o povo do Maranhão, eu vou ter que me referir a pautas que elas não são pautas agradáveis, mas são pautas que devem ser tratadas. E essas pautas eu entendo que alguns torcedores, alguns apaixonados, podem não gostar dos meus comentários, mas eu estou fazendo ali eu estou dissecando a política maranhense para que a população entenda o jogo. Porque quando a população entende o jogo, ou seja, quando ela tem informação, ela tem mais poder e com mais poder ela pode fazer melhores escolhas. Eu ia até te fazer uma outra pergunta, mas aí tu entrou aí no campo falando da imprensa. Quando eu falei para alguns jornalistas, eu vou receber lá o Simplício Araújo, aí teve uns dois que me disseram, rapaz, o Simplício não gosta da imprensa, ele bate na imprensa. Pelo contrário, eu tenho o maior respeito pela imprensa, mas a imprensa também tem que entender que ninguém é mais tolo. Udes, você chega hoje em casa para um menino de 10 anos e você fala uma bobagem durante o almoço, durante o jantar, o menino te recrimina, porque ele tem informação. Então hoje, a informação ela não é mais um privilégio, ela não é mais um patrimônio da classe jornalística ou da imprensa. Ela é um patrimônio da população. E quando o jornalista acha
O contrário, ele costuma ser, inclusive, ridicularizado. Porque a gente tem algumas posições de pessoas que eu considero muito relevantes na imprensa e no jornalismo maranhense, mas que estão completamente caricatas. Pessoas que perderam completamente a essência, o compromisso que todo jornalista deve ter com a imparcialidade e com a notícia de verdade. E você acha que isso é uma dependência financeira? Olha, eu não quero julgar, eu não vou. Quem sou eu para julgar? Cada um sabe onde é que o sapato aperta. Então eu não estou julgando. Agora, eu não posso ficar calado, eu não posso deixar de realmente debater isso com quem quer que seja, nem com qualquer jornalista que seja. Eu acho que o jornalista, inclusive, ele tem que aceitar isso não com uma crítica destrutiva, mas com uma crítica construtiva para que ele possa realinhar, para que ele possa entender qual é o verdadeiro papel, porque o jornalista tem um compromisso com a sociedade. E esse compromisso vai além da pessoa do jornalista, como a minha opinião, as minhas colocações, elas têm o que eu penso e têm realmente o que é necessário que a população entenda. Eu não posso querer empurrar na população o que eu penso. Eu tenho que colocar para a população a realidade como a realidade é. Beleza. Eu voltando aqui só para não perder o foco da questão do Senado, porque eu vou te perguntar várias outras situações aqui, mas assim, você coloca o nome como pré-candidato a Senado, o povo já está cansado, Simplício, de político. O povo já está cansado de promessas. Eu estou sendo realista aqui, eu estou falando como os meus, a minha audiência costuma ver. Porque eu troco a ideia com o pessoal, eu troco a ideia nas redes sociais, eu troco a ideia quando eu chego na rua, então a realidade é essa. Então você se apresenta, você já foi deputado, já foi secretário, deputado federal, já foi secretário de Estado no governo Dino, que já citei aqui, e coloca o nome à disposição como Senado e diz que o Maranhão precisa de algo melhor. Mas o que o Simplício Araújo, se chegar ao Senado, ou quando chegar ao Senado, vai fazer de diferente por esse povo? Primeiro, quando eu fui deputado, eu fui sempre listado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela um dos 20 Veja, mais atuantes. Um dos 20 atuantes do Brasil, um dos 20 mais atuantes Duas do vezes, Brasil. né? 2 vezes. Só fiquei 2 anos direto lá na Câmara. E como secretário, eu fui além do que minha pasta tinha que fazer. Por exemplo, na pandemia, eu podia ter feito como 95% da classe política, eu podia ter me escondido da população, principalmente os deputados e senadores. E eu... ainda que a minha secretaria tivesse sido, através de um decreto do ex-governador Flávio Dino, bloqueada para que esse dinheiro todo fosse carreado para a aplicação na saúde, eu poderia ter ficado em casa. Mas eu me prontifiquei a ajudar, porque eu vi que muitos maranhenses me ligavam de manhã, de tarde, de noite, pedindo socorro, e eu vi o clamor da população maranhense por lideranças naquele momento. Então, como deputado e como secretário, eu busquei fazer o meu papel. E é isso que eu buscarei fazer também como senador. Com relação à colocação do meu nome, eu olho para o cenário. O que é que eu vejo no cenário? Eu vejo gente que está envolvido com escândalo de roubo a velhinhos, a aposentados. Eu vejo gente que vai lá e livra a cara de quem está envolvido com escândalos dos aposentados. Gente que já teve oportunidade, gente que já teve de um lado e do outro, que é essa questão política, Sim, que eu chamo de velha política, que as pessoas, esse tipo de gente não vê quem está no poder, quer estar no poder a qualquer custo. E eu não. Eu sempre tive uma posição clara de centro-direita, de realmente fazer entregas que são importantes, porque eu acho que essa discussão de esquerda e direita ela não chega até a eleição. Quando a eleição começa para valer, vai a confiança, vai a simpatia, vai o trabalho, vai realmente o abraço que a população dá. Eu acho que, te interrompendo um minuto aqui, eu acho que o povo maranhense, eu não sei, eu não posso falar pelo resto do Brasil, mas pelo maranhense, o maranhense não vota por ideologia. Não, ele vota nunca votou. Por simpatia, o cara ganhou a simpatia pela proposta, enfim, eu não sei. Mas por ideologia eu não acredito. Nunca votou, porque a prova está em 2014, onde a gente tinha um candidato, que era o Edinho Lobão, candidato do presidente Lula, e o Flávio Dino não teve esse apoio, e a população deu apenas 30% dos votos para o Edinho, acho que até menos de 30%, não me recordo bem. Então essa coisa de que eu sou o candidato do presidente Lula, o Lula tem os votos dele, a direita tem os votos dela. Tu acha que o Lula não transfere? Eu acho que nem pai transfere para filho. Voto. É muito complicado. Eu acho que transferência de voto ela não funciona dessa forma.
Você vê o que está acontecendo no âmbito nacional. Não é uma transferência do Bolsonaro para o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro conseguiu ali praticamente empatar com o Lula, hoje em âmbito nacional, mas os Bolsonaros sempre tiveram ali menos de 20% nas pesquisas onde se buscava dizer quem era verdadeiramente o Bolsonaro e quem era verdadeiramente o Lula. Então, é um movimento anti-Lula que colou ali no Flávio Bolsonaro, que agora está impulsionando o Lula contra o anti-Lula. No Maranhão, na eleição passada, nós tivemos o Dino e o anti-Dino. Né? Nós tínhamos ali uma candidatura oriunda lá da cidade de São Pedro dos Crentes, onde quem não gostava do Flávio Dino votou contra o Flávio Dino e votou na figura do Laésio Bonfim, por exemplo. Então, eu acho que a nossa escolha aqui ela é muito paroquial, ela é muito entre nós. Essa questão nacional, eu conheço gente que vota no Lula e vota em candidato de esquerda aqui no Maranhão. Como eu conheço gente de esquerda que vota na esquerda no Maranhão, mas vota na direita em âmbito nacional. É um pouco confuso isso. Muito confuso. Hoje nós temos no cenário da sucessão estadual os candidatos que estão ainda polarizados, né, nesse início de processo ainda de pré-campanha, que é o Eduardo Braide, ex-prefeito de São Luís, e o Orleans Brandão, que representa aí a continuação do governo atual, né, do Carlos Brandão. Como é que tu avalia essa polarização? Eu acredito que não existe a polarização ainda. Pode ser que o Orleans cresça e que venha polarizar. O que eu visualizo entre as 6 candidaturas existentes, né, porque nós temos uma candidatura do Partido Missão, uma candidatura do PSOL, a candidatura ou não do Felipe Camarão, a candidatura do Laésio Bonfim, a do Orleans e a do Braide. O que eu acho é que apenas 2 dessas candidaturas vão realmente disputar votos. As demais vão para cumprir tabela, certo? Eu não sei quem é que vai cumprir tabela, mas eu vejo que a eleição será ali entre, por exemplo, Braide e Orleans. Orleans pela força da máquina e o Braide por ter você falou caído. Que não havia polarização. Quando eu digo 2 candidatos, é porque quando você passa de 20%, como passou o Laésio Bonfim na eleição passada, você está ali na disputa do voto. Né? Quando você não consegue passar de 20%, que foi o meu caso, por exemplo, na eleição passada, você não está nessa disputa. O seu nome está lá, mas você não está na disputa, disputando realmente voto a voto da população maranhense. O que é que eu vejo? Eu acredito, pelas pesquisas de hoje, que vai ser uma vitória histórica do ex-prefeito Eduardo Braide sobre o Palácio dos Leões. Por que eu acho isso? Nós temos hoje, na pesquisa da Quest, o Eduardo Braide com 53% antes de dizer que ia ser candidato a governador. O candidato do Palácio dos Leões, o sobrinho do Brandão, ele tem lá 18%, praticamente empate com o ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, que ficou em segundo lugar na eleição passada, também com 18%. E aí vem Camarão, vem outros candidatos mais atrás. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai tirar a prova dos novos nessa eleição. Se quem manda no Maranhão é o Palácio dos Leões, ou se quem manda no Maranhão, como sempre mandou, é o povo do Maranhão. Porque o povo do Maranhão já deu provas disso na eleição do Jackson, já deu prova disso na eleição do Flávio Dino, e agora, muito cedo, inclusive, o povo já sinaliza numa direção que eu não vejo retorno. Eu não vejo como isso reduzir, eu vejo somente como aumentar. Como é que vai aumentar isso? Se o Braide tem 53%, o Orleans tem 18%, a tendência é que os demais candidatos eles percam esses votos e esses votos migrem para o Eduardo Braide. Por exemplo... Eles percam esses votos por quê? Porque o povo começa a ver que não tem condição de chegar lá e começa a migrar para o voto para quem está no páreo de fato? Seria isso? Não, a gente já visualiza a perda de voto quando, por exemplo, várias lideranças que acompanhavam Laésio Bonfim já passaram para Eduardo Braide. A tendência é que também o povo acompanhe essas lideranças e faça o movimento de tentar acabar, porque como diz o Lavareda, que é um grande cientista político, do qual eu tenho muito prazer de ter contato quase que continuamente, ele diz que não existe mais, o povo não tem mais saco para 2 turnos numa eleição.
O povo quer acabar logo a eleição e foi o que aconteceu em São Luís na eleição de prefeito. Então, o que é que vai acontecer no meu ponto de vista? Veja bem, isso não é a verdade, é o meu ponto de vista, dentro da experiência política que eu tenho. Então, com 53%, migrando o voto do Laércio, migrando o voto também do Felipe e migrando o voto das candidaturas menores, eu acredito, tenho dito isso por aí, que o Braide vai ter aí uma vitória entre 70% e 75% da votação. E a votação do Orleans Brandão, que eu também tenho buscado conversar bastante com, por exemplo, prefeitos e deputados ligados ao Palácio dos Leões. O que é que essa turma está dizendo? Essa turma toda está esperando como é que o Palácio vai abrir o cofre para a eleição. Sendo que já existe várias e várias promessas, acordos que não foram cumpridos pelo Palácio dos Leões com prefeitos e com deputados. Então, além do voto do Laésio migrar para o Braide, do voto do Camarão migrar para o Braide, esse voto, que ainda está com o Orleans Brandão, também pode sofrer uma migração para o prefeito, prefeito Eduardo Braide. Isso é o que eu vejo de positivo. O que é que eu vejo de negativo nessa história? Até agora. Eu vejo que quando o Flávio Dino ganhou a eleição, com aquela expressiva votação, aquilo foi muito bom para o Maranhão, mas não foi bom para o governo. Porque qualquer governo, qualquer democracia, você tem que ter um equilíbrio de forças. Então, quando você tem um governador que pode chegar nesse patamar, a população acha que tem que ser tudo para o governador. As vagas de Senado, as vagas de deputado federal, as vagas de deputado estadual. Mas isso já é um costume do processo eleitoral. Então, esse é um costume que a gente tem que observar bem, que não é favorável, completamente favorável. O que é o ambiente favorável que eu acho para o Maranhão? É que nós elejamos o favorito das eleições, seja o Braide ou seja quem se tornar favorito das eleições, porque é a vontade popular. E da vontade popular a gente não pode questionar, a gente não pode discutir e nem sequer duvidar. O povo abraçou, o povo vai eleger o governador. Como vai eleger também o presidente da República, o mais votado aqui. Agora, isso é o executivo, Uds. Sim, sim. O que é que eu preciso ter no Senado, na Câmara e na Assembleia? Fiscalizadores, em primeiro lugar. Os deputados estaduais, eles não são deputados estaduais para o governador. Eles são deputados estaduais para fiscalizar o governador. Sim. Os deputados federais são deputados federais para fiscalizar o governador e fiscalizar o presidente. E o senador para fiscalizar os deputados federais, principalmente no tocante às emendas, para fiscalizar aquilo que eu te coloquei ainda agora dos ambientes, os vários entes federativos, que é importante que nós tenhamos um senador com voz, por exemplo, para se pronunciar quando um desembargador for preso aqui. Por que não? Se não tiver rabo preso, tem mais é que se pronunciar, porque é uma vergonha. Quando nós tivermos um promotor que não está cumprindo seu papel, por que não o senador não pode cobrar? O PGR, o Procurador-Geral, o PGJ, Procurador-Geral de Justiça do Maranhão, se não estiver fazendo seu papel, por que não o senador não pode cobrar? Senador que não cobra é porque tem rabo preso. E político com rabo preso não dá. Então, voltando para o pensamento, nós temos que eleger o governador e o presidente, mas nós precisamos de um legislativo forte, um legislativo capaz de fiscalizar. Você fala um legislativo independente? Com pessoas independentes. Porque nós não podemos ter todo mundo a reboque da mesma coisa, que é o quê, Uds? Uds, é troca de voto por emprego. Troca de voto por emenda. Quer dizer, se for apresentado qualquer que seja projeto para a Câmara, ou para a Assembleia, ou para o Senado, ainda que seja ruim para a população, os senadores, os deputados, a maior parte deles e dos deputados estaduais costumam acompanhar o executivo pelo velho toma lá da cá. Nós precisamos de uma pessoa só com posição nesse estado. Se nós tivermos um só senador, que é o cargo mais alto da República, que eu costumo dizer por onde eu passo, fiscalizando o executivo, fiscalizando o próprio legislativo estadual, o Ministério Público e o Judiciário, a coisa anda.
Por quê? Porque nós temos hoje muito processo errado no judiciário, muito processo represado, muito juiz fazendo o que quer no judiciário. Não todos, mas muitos fazem o que quer. Fazem leis da sua própria cabeça, interpretam processos de acordo com a sua boa vontade ou a má vontade, ou seja lá que vontade. Ministério Público que não está presente, não está morando na cidade. Quando o Ministério Público não mora na cidade, ele não tem capacidade realmente de entender o que é que a população precisa naqueles municípios. Uma assembleia que vai a reboque do toma lá da cá. Então, se você não tem esses poderes trabalhando efetivamente, e são os melhores salários do Estado, o de deputado estadual, o de promotor e o de juiz, você não tem como tirar o Maranhão da pobreza. Você não tira o Maranhão da pobreza apenas com o governador. Mas simples, veja bem, olha o que você está falando aqui. Você precisa eleger o governador, o prefeito, ali o favorito do povo, o povo vai e elege. Aí você me fala de eleger deputados, senadores, vereadores também, que tenham independência. Mas no processo eleitoral, desde que eu me entendo por gente, quando se forma ali uma candidatura majoritária, seja ela qual for, o majoritário, que tem a maior simpatia, a primeira coisa que ele faz precisamos eleger os nossos deputados federais, estaduais da nossa base, aí o prefeito fala dos vereadores. Por quê? A desculpa que sempre é dada, para que a gente possa poder trabalhar, porque se eleger quem não for de dentro do nosso grupo, eles podem atrapalhar a gente trabalhar. Isso é um discurso que você sabe, você é político, sabe que isso é o discurso que vem ganhando o Maranhão anos e anos e anos. Até te agradeço a colocação. Vamos pensar junto. Os deputados estaduais se elegem e passam 4 anos no toma lá da cá. A maior parte é no toma lá da cá. Só vota com o governo quando o governo dá emprego, quando o governo dá emenda, quando o governo dá uma diretoria de hospital, uma diretoria de escola, um emprego para um parente de um deputado. Essa é a realidade. Então não venha me dizer que deputado estadual vai ajudar governador. Ele vai onerar mais ainda o governador e o povo do Maranhão. Mas o discurso da majoritária é essa. Vou já chegar aí. Deputado federal, da mesma forma, se elege no palanque do governador e depois ganha vida própria. Quantos deputados? O mandato é independente. Independente. Não tem nada a ver deputado federal para o governador, porque eu nunca vi nenhum deputado federal meter o peito para defender um governador ou para brigar por um governador. O deputado federal hoje, 90% deles brigam por emenda, briga por cargo para parente, briga pelo tomar lá da cá. E senador é pior ainda, porque todo senador que o governador elege no Maranhão, independente de qualquer coisa, briga, se volta contra o governador ou fica completamente independente. Eu conheço senador eleito por governador que brigou no primeiro ano do governo, queria ser maior do que o governo. Eu conheço senador que se elegeu, foi eleito por governador, que depois se voltou contra o candidato do governador, querendo ser governador contra o governador que estava no mandato. Eu conheço senador que chegou ao Planalto, à Câmara, ao Senado, e lá no Senado tem vida própria, faz o que quer, do jeito que quer, é bitolado, é orientado por parente, por marido, é orientado por irmão, irmã, é orientado por uma pauta pessoal e não por uma pauta realmente para o Maranhão. Então essa coisa de que deputado estadual é para ajudar o governador, é conversa, cai nela quem quiser. Que deputado vai ajudar o governador, é conversa, cai nela quem quiser. E senador é pior ainda. Senador é para o povo do Maranhão, não é para o governador, até porque o senador tem que fiscalizar o governador e principalmente o presidente da República. Pois é, mas eu tenho certeza que dessas eleições, quando as chapas estiverem prontas, os candidatos majoritários vão dizer, e votem nos nossos candidatos a deputado. Eu não posso querer trabalhar em todos os cenários. Eu vou trabalhar na questão do Senado. Onde é que eu confio? Eu confio nas 50 maiores cidades do Maranhão. Porque nas cidades menores é pior do que isso. Na cidade menor vai a chapinha. E o candidato, o eleitor que vai votar naquele candidato a deputado estadual e pega a chapinha do deputado estadual, lá já vai estar o federal, lá já vai estar o senador, lá já vai estar o governador, ele leva aquela chapinha para a urna e lá vota. A sorte é que hoje as 50 maiores cidades do Maranhão representam 70% dos votos do Maranhão. E as cidades menores representam apenas 30%. Então, se nós tivermos 1 milhão e meio de pessoas apenas
esclarecidas no Maranhão, e nós temos muito mais do que isso. Mais da metade da nossa população sabe que nós não temos senador, sabe que os deputados hoje só estão trocando emendas, sabe que a Assembleia não trabalha para o povo, porque está aí as MAs todas esburacadas e um bocado de deputado andando atrás do governador. Está aí os hospitais com uma fila enorme de pacientes para ser operado e os deputados andando atrás do governador. Está aí o problema da educação, o carnaval que acontece, todo mundo quer estar em cima de um trio, mas na hora da pauta relacionada ao problema que está acontecendo lá do Detran, ao problema que está acontecendo em vários órgãos públicos estaduais, ninguém defende a população. Fica todo mundo calado, porque se falar, perde o emprego do parente, perde as indicações que foram feitas lá no interior, na maioria das vezes para gente que não tem a menor capacidade de estar lá atendendo as pessoas no hospital, está lá para educar os filhos da população. E aí, eu disse, a gente precisa mudar essa realidade. Eu não estou confiando na massa, na totalidade. Eu não estou numa luta majoritária. A minha luta é majoritária, mas nós vamos ter o quê? Nós vamos ter pelo menos 12 candidatos a Senado. Perceba bem, sim, quando eu digo que tem 6 candidaturas a governador, o pessoal vai ter que apresentar 2 candidatos, já apresentou um, que é Maria Cariongo. O Missão já apresentou o governador, vai ter que apresentar 2 candidatos a governador. O Novo já apresentou um dos seus senadores. O Brandão tem um problema lá com 5 nomes. Tem 5 nomes lá que eu vejo que vai dar ainda confusão. O Brandão não conseguiu o controle da sua sucessão e não vai ter como controlar. Alguma coisa vai dar errado ali na escolha de Senado. Alguém vai sobrar e, pelo visto, não vai ficar satisfeito. E tem o Braide, que ainda não apontou os seus senadores, porque já apontou a vice-governadora. Se apontar agora os 2 senadores, fecha as portas completamente para o ambiente político, e eu acho que isso... assim, eu digo do meu ponto de vista, o ponto de vista dele é outro, ele pensa diferente, sim, ele tem aí agido de forma diferente. Eu não fecharia agora, eu fecharia apenas em junho, porque a população precisa sinalizar mais ou menos quem seriam os parceiros ideais de chapa dele. Então a minha preocupação nesse momento é com essas 50 cidades maiores, com a população esclarecida e com esse time que nós temos até junho para poder fortalecer o nome numa coligação ou independente, porque eu acredito que o senador tinha que ser independente, ainda que a velha regra diga que funciona o goela abaixo no Maranhão, mas eu pretendo quebrar esse goela abaixo agora nessa eleição. Beleza. Simplício, você fala que o senador precisa ser diferente, tá? E eu faço esse podcast, eu falo muito para pessoal, eu não faço para jornalista, eu trago o político aqui, mas eu não faço para político, eu faço para o povo, para a audiência, para que as pessoas possam ouvir e entender o que de fato, pode fazer um senador, porque o povo na rua não sabe o que o senador faz de verdade. Vamos ser bem realistas. O que de fato um senador, com esse teu propósito, pode realmente fazer, falando de coisa concreta, para o bem desse povo sofrido do Maranhão. O senador no Maranhão sempre foi prêmio de consolação ou então uma jogada política. A gente pretende quebrar isso nessa eleição. Prêmio de consolação porque era um ex-governador, era um político de estatura já dentro do Estado, bem conhecido, que tinha popularidade, essa coisa e tal, etc. e tal. Ora, por que nós precisamos de um senador? Vamos lá. Nós hoje temos a energia mais cara do Brasil. Nenhum senador se posiciona sobre isso. E nós temos aqui superávit, nós produzimos mais energia do que nós consumimos no Maranhão, mas nós pagamos a maior tarifa de energia elétrica do Brasil. Nós tivemos todos os nossos aposentados, os nossos encostados pelo INSS, roubados nesse escândalo do INSS. Nenhum senador se posicionou dentro dessa situação. Mas tem senador envolvido, né? Pois suspeita, né? Eu ia falar isso, que além de não se posicionar, o pior é isso, que nós temos senador envolvido e senador que livrou a cara de senador envolvido e ainda comemorou. Ora, o que um senador pode fazer pelo Maranhão? Primeiro é fiscalizar, é posicionar o Maranhão, é um senador que não vá para Brasília para ficar rico. É um senador que não vá para Brasília para bater palma para presidente. É um senador que não vá para Brasília para ficar puxando saco de ninguém. Um senador que não tenha rabo preso na justiça, que não tenha pai político, porque eu não sou de família política, eu não sou de família rica. Eu vim e consegui, com muita luta, vencer um pouquinho e para mim está muito bom. Mas agora eu vejo que o Maranhão precisa de mais. O Maranhão permite nessa eleição que vai haver 12 pré-candidatos, porque os nossos senadores são muito fracos.
Os nossos senadores, eles não disseram a que veio. E não foi em 1 ano e 2 anos. Em 1 ano e 2 anos eu fui um dos melhores deputados do Brasil, na Câmara dos Deputados. Em 8 anos, nós temos senadores precisando se agarrar na barra da saia do governador ou na barra da saia do presidente para poder viabilizar a sua reeleição ou a sua eleição. Eu quero me agarrar na população, eu quero que a população entenda da minha capacidade, da minha liberdade, do meu desprendimento, da minha independência para defender meu povo, para defender o Maranhão. Se o povo entender que nós precisamos de alguém e me abraçar, vai ter, com toda certeza, uma pessoa defendendo, antes de tudo, o que é correto, o que é certo, o que é lei e o que é bom para o nosso povo e não bom para si. Não enricando, não comprando fazenda, avião, helicóptero, comprando mansão, comprando apartamento, que é o que a gente vê atualmente aqui no Maranhão. Político, na hora que recebe o mandato, antes de assumir o mandato, ele já compra a melhor casa em São Luís ou na cidade dele ou em Teresina. Ele já está Antes de assumir o mandato. Antes de receber o primeiro salário. O cara já está no SW4. Então já tem alguma jogada aí, né? Porque... É claro que tem. E é isso que está atrasando o Maranhão. Quem atrasa o Maranhão não é um governador, não é um deputado. É 90% da classe política que olha para a política, que olha para os cofres públicos com o intuito de se dar bem. Não entra na política para ajudar a melhorar os indicadores de saúde, de educação, melhorar o debate político. O que a gente está debatendo atualmente? A rede social de Braide tem robô. O Braide não consegue reunir. Gente, ninguém está mais nessa de ir para o sol quente para bater palma para ninguém. Essa é uma discussão tosca, eu não estou defendendo Eduardo Braide, eu estou falando a realidade. Quem achar que vai aparecer em qualquer lugar naturalmente, solta o Orleans sozinho, em qualquer cidade. Ninguém nem conhece ele. Da mesma forma é o Braide. Muita gente não conhece o Braide ainda. Então ninguém vai para o meio da rua para defender. As pessoas vão através de um histórico. E no conforto do celular hoje fazem a melhor escolha. Porque está na palma da mão, está no celular. Enquanto muita gente fica criando, diz que alguns amigos da imprensa não gostam quando eu falo isso, mas é a realidade, ficam criando uma narrativa para defender o indefensável. O cara roubou aposentado para tentar livrar a cara. Não tem como livrar. O cara roubou aposentado. Se o cara está envolvido nesse escândalo, como é que eu vou defender um cara desse? Mas ainda tem gente que fica criando uma narrativa. Ora, se o outro está gastando, só é candidato porque tem os cofres do Palácio, porque se não fosse os cofres do Palácio, ele não seria candidato nem a vereador, nem em São Luís e nem em lugar nenhum. Falou o Orleans, né? Eu vou fazer disso o quê? Eu vou ficar fazendo uma narrativa, construindo na cabeça da população uma coisa que não existe? O povo não é mais tolo. O povo está em casa, mas ele sabe. Na hora que ele olha para a pessoa, na hora que ele identifica ali alguém que pode realmente ser um político e não um negociador de emenda, e não um desviador de recursos públicos, não um ladrão de aposentado, ele entende que aquele ali é um caminho bom. Eu tenho certeza disso. Agora, antes nós tínhamos um monopólio. Qual era o monopólio? Para você chegar no interior, há 15 anos atrás, quando eu me apaixonei pela política, porque eu estou há 12 anos na política, você tinha que estar no Jornal Pequeno, no Jornal Imparcial ou no Jornal Estado do Maranhão. Você tinha que aparecer na Difusora ou na Mirante. Na TV Mirante. Hoje, as pessoas nem assistem mais as televisões. Praticamente está todo mundo, na hora que acorda, já rolando tela, já olhando o Instagram, já olhando o TikTok, já olhando o Facebook, e muito pouco voltado para a televisão, para o jornal em papel. A mídia tradicional que teve a mídia tradicional que teve essa queda de popularidade com o advento Eu vou te dar um exemplo, Luiz. Insistir nessa mídia tradicional, nesse jeito de construir narrativa, de defender narrativa, é a mesma coisa de ser contra o Uber. Não existe mais volta. Os táxis ainda sobrevivem, como a velha política ainda sobrevive. Mas teve um pouco de barreira no início, né? O pessoal, no caso dos táxis com o Uber, né? Teve todo aquele confronto para não deixar entrar, e aí chegou a parte do velho formato que estava na cabeça dos taxistas, que agora já se adaptaram, já conseguem, alguns deles já estão também no Uber, já conseguem se resolver. Então, na política, por que tem que ser diferente? Faz sentido a gente fazer política como há 40 anos atrás, ainda no Maranhão? Faz sentido eu ainda forçar
um funcionário de prefeitura no dia da visita do governador, porque só tem funcionário de prefeitura. Se disser, não quero nenhum funcionário de prefeitura, eu vou lá na cidade tal, se o Brandão fizer isso, não aparece ninguém. Não vai ninguém, porque você tem ali 100, 200 pessoas, todo mundo ali é funcionário público. O comerciante não vai largar seu comércio para estar lá batendo palmo para o governador. O feirante não vai largar a sua feira para estar lá batendo palmo para o governador. O professor não vai deixar de dar aula. Ninguém está mais nem aí para isso. O mundo mudou. Então as pessoas não compreenderam esse avanço. E aí é uma crítica construtiva. Desde alguns da população que ainda querem ser atravessadores de voto, ainda se acham donos de povoado, donos de bairro, donos de cidade. As lideranças, passando pela imprensa e até a classe política ainda não entendeu isso. Agora o que está acontecendo? Eu estou aqui na minha, eu estou fazendo as minhas leituras do panorama, mas eu não estou andando atrás de Braide, não. Como tem muita gente querendo andar atrás de Braide para poder surfar na onda do Braide. Eu não estou atrás do Palácio para arrumar dinheiro para vender meu voto, ou vender o voto que eu não tenho, porque eu só tenho um voto, é o meu. Vender o apoio, né? O apoio. Ou tentar dizer assim, não, me paga que agora eu vou escrever, eu vou falar o que tu quer. Nunca. Eu me reservo ao direito de falar o que eu quero, de escrever o que eu quero, de ser livre e independente, porque é assim que eu quero os meus filhos, é assim que eu quero os meus amigos, eu aceito todos eles. Eu tenho um amigo que vota na esquerda, na direita, eu tenho um amigo que vota no Orleans, que vota no Braide, que vota no Felipe, que vota no Laércio, e me dou bem com todo mundo. Eu tenho que garantir o direito das pessoas de livre manifestação. Agora, dentro disso tudo, eu tenho que ter um certo respeito. Eu não aceito, de forma alguma, que você use dinheiro público para fazer campanha política, principalmente para parente. Nem aqui e nem em lugar nenhum. Que você aceite vender a sua caneta, que você aceite vender a sua voz, a sua imagem, para defender uma coisa que nem você mesmo acredita. Eu vejo muita gente triste apoiando projetos que sabem que vão dar com os burros na água, mas estão fazendo ali o seu pé de meia. Eu vou criticar? Sim. Eu vou ser contra? Simplício, vamos lá, vamos falar de Braide, tá? É um tema que todo mundo que vem aqui tem que falar de Braide. Braide, Eduardo Braide, ele é consolidado um fenômeno na região metropolitana, certo? Isso aí não tenha dúvida. Mas ainda existe muita gente em dúvida se esse fenômeno da região metropolitana conseguiu, de fato, ultrapassar o Estreito dos Mosquitos. E aí a gente fala, e você já até falou sobre isso, sobre o modo antigo de fazer política. Que você chegava no interior e precisava ter o prefeito e tudo aquilo outro mais. Parece que está havendo uma mudança, mas eu não posso afirmar. Até eu recebi aqui o jornalista Isaías, e a gente conversou sobre isso. Gente muito inteligente. Muito inteligente. E foi o que eu falei para ele, Isaías, a gente não pode precisar ainda, tem que esperar alguns dias e tal, para ter certeza se o fenômeno Braide da região metropolitana, que é indiscutível, se ele realmente conseguiu ultrapassar as barreiras do Estreito dos Mosquitos. Qual é a tua opinião? A minha opinião foi o contrário. O novo modelo formatou, em decorrência de uma briga entre Brandão e Camarão, formatou um caminho, uma estrada, pista ampla, 4 faixas, 6 faixas, para o prefeito, para o ex-prefeito Eduardo Braide. Porque como é que o novo modelo funciona? O velho modelo vai lá e pega os candidatos a vereadores mais votados, os vereadores eleitos, o prefeito, os ex-prefeitos. Esse é o tradicional. Aí tem que vir aqui para uma conversa, tem que vir aqui para um pé de orelha, tem que vir aqui para acreditar em mentira, porque essa turma, ela mesmo se engana. Vem atrás de promessas que 90% delas não são cumpridas por ninguém, mas eles querem se enganar. Eles não vão defender a população, nem antes e nem depois. Quando você vê aqui um líder vir ao governador, o líder não vem falar sobre a rua dele, sobre a cidade dele, sobre a saúde daquela população. Venha pedir emprego para parente, venha pedir negócios para parentes ou para si mesmo, porque hoje tem prefeito que está nos dois lados do balcão, né? E a gente, lamentavelmente, assiste aí as coisas acontecerem a cada dia até de forma pior. Então, o que acontece hoje? A população, quando olha no celular, ela simpatiza contigo. Rapaz, eu gostei do podcast do Woods, cara bacana, inteligente.
E ela começa a falar, olha, eu ouvi no podcast do UDS, Sim. olha, começa a disseminar isso. Então, isso é uma corrente muito mais forte do que o vereador, que fica esperando ter um bocado de vereador querendo falar com Orleans ou com Braide, um bocado de prefeito querendo falar com Orleans ou com Braide, ex-deputado, essa coisa toda. O que você acha que eles querem falar com Braide? É claro que eles querem falar com Braide ou com Orleans, a mesma coisa. O assunto é o mesmo. Tem que ter estrutura de campanha, tem que ter o dinheiro para eles se movimentarem. Aquela velha. Mas o Brad já até declarou que ó, aqui não tem dinheiro, né? Ele já falou isso aí. Olha, o Flávio Dino ganhou uma eleição sem dinheiro e eu sou testemunha disso. E eu acho que essa campanha ela vai ser muito menos onerosa ainda para o Braide, porque a população já está com o Braide. A população começou a olhar. O que é o maranhense? O maranhense, quando precisa de educação, manda o filho para onde? Para Teresina ou principalmente para São Luís. Sim. O maranhense, quando precisa de saúde, vai para Teresina ou principalmente para São Luís. O maranhense, quando quer vir à praia, não vai a Teresina porque não tem praia, ele vem para São Luís. Então ele começou a ver uma cidade organizada. E antes de ver fisicamente, ele vê eletronicamente. Antes, a gente só comparava, a gente só sabia o que era bom e o que era ruim quando a gente saía do nosso bairro para um outro bairro, lá 20, 30 anos atrás, porque a gente via, esse bairro tá arrumado, o meu tá desarrumado. É igual o filho da gente. Quando a gente quer saber se o filho da gente tá bom ou tá ruim, a gente olha pro filho do vizinho. Se o filho do vizinho tá corado e o nosso não tá, a gente vai dizer que o nosso filho tá pálido. E assim funciona com as cidades. O sujeito hoje, ele olha na palma da mão como é que estão as cidades pelo Maranhão, pelo Brasil, como é que estão os outros estados, como é que estão os senadores de outros estados, como é que estão os políticos de outros estados, como é que o Maranhão vira escândalo praticamente toda semana ou todo mês no Fantástico, em outras televisões. Quando alguém, como agora o Renan Santos, quer vir buscar desgraça, o Maranhão está cheio, mas é culpa do nosso povo? Não, é culpa de 90% da classe política que ainda vai querer, para aparecer, rebater o Renan. Não tem que rebater, irmão. Você não fez nada para mudar o Maranhão. Você só fez para mudar a sua família. Você só fez para mudar o seu padrão de vida e não pela população. E é por isso que um cara desse vem ao Maranhão para falar mal do Maranhão e falar mal do nosso povo. Ó, o Renan ele falou do senador, né? Foi aí simulou aí um momento lá em frente à fazenda do senador Everton Rocha, mas ele também foi ao Coroadinho, se não me engano, e ali ele bateu no prefeito Eduardo Braide. Olha, eu não quero trazer o Renan para essa discussão, apenas citei para falar da classe política. Eu acho que o Renan está fazendo o papel dele, como eu acho que o Braide também está fazendo, o Brandão está fazendo o papel dele, querendo colocar o sobrinho. Cada um faz o que quer do jeito que quer. Eu acho que nós precisamos mudar a cabeça da população. A população tem que dar um grito de independência de verdade. E aí é o que eu disse ainda há pouco. Não adianta achar que só um governador vai resolver o problema do Maranhão se nós continuarmos com senadores envergonhando o Maranhão, deputados trabalhando só para si, deputados estaduais trabalhando só para as suas famílias ou para aumentar o seu nicho de poder político dentro do Maranhão. Quem tem que ter poder no Maranhão é o povo. Quem tem que ter poder no Brasil, levando a imagem de bons políticos maranhenses, é o povo. Quem tem que ter um bom governador é o povo. Então cabe ao povo que eleger o melhor, dentro do que ele acredita ser o melhor, mudar essa classe política, porque com essa classe política do jeito que ela está, na próxima eleição vai ter outro Renan, daqui a 8 anos vai ter outro Renan, daqui a 16 anos vai ter outro Renan, porque a gente vai ficar no mesmo lugar se nós mudarmos apenas o governador. Enquanto deputado, você já tinha falou no começo, que foi pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, você foi considerado, esteve 2 vezes entre os 20 parlamentares mais atuantes. Aí eu te pergunto, nesse teu período enquanto parlamentar, qual foi a tua proposição, teu projeto, assim, uns 2 ou 3 mais impactantes aí? Vamos lá. Primeiro, eu trabalhei muito fortemente para mudar a realidade do Maranhão. Como parlamentar, que tinha 2 anos apenas de mandato, qualquer um hoje chegaria ao Planalto e
iria se aliar ao governador e ao presidente. Eu fiz oposição ao presidente, oposição à então governadora Rosiana, porque eu não concordava com o que estava acontecendo no Maranhão e não concordava também com o que estava acontecendo no Brasil. E continuo com o mesmo pensamento de que um mandato ele tem que ser independente. Pude defender aqui na época o escândalo, né? Eu trouxe eu fui da Comissão de Seguridade Social e também da Comissão de Controle e Fiscalização. Então eu trouxe aqui em Bacabeira uma comissão de deputados para avaliar o grande buraco que deixaram ali em Bacabeira, não apenas com a área, mas também financeiramente para várias pessoas e para a nossa população, com o caso da Petrobras. Pude ter uma grande participação na questão dos comitês de bacias, que até hoje não estão totalmente implantados no Maranhão, mas são importantíssimos para o Maranhão, porque vão controlar toda a preservação dos nossos 6 rios perenes, da utilização da água, principalmente nessa questão da irrigação e na questão de outros projetos, como é o caso do projeto lá da termoelétrica de Santo Antônio, que usa a água do Rio Mearim para resfriamento das termoelétricas, e o Maranhão não recebe quase nada por isso, enquanto que a termoelétrica recebe muito dinheiro. Então eu pude trabalhar em pautas ambientais, pautas relacionadas à defesa do empreendedorismo, defendendo projetos importantes que ficaram como subpautas, então, da Lei 123, que é a Lei Geral de Pequenas e Médias Empresas, que permite que várias pessoas sejam inseridas para valer dentro do contexto das cidades e do Estado, de forma que eu fui avaliado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por quê? Pelas pautas que eu defendia, como eu votava, se eu votava a reboque da emenda ou se eu votava a reboque do país, Sim. justificado pela melhoria do Estado e do país, e sempre estive ali entre os 20 melhores nessas votações. Você foi secretário de Indústria e Comércio. Foi isso? Indústria e Comércio na gestão do Flávio Dino. Indústria, Comércio e Energia. Indústria, Comércio e Energia na gestão do Flávio Dino. Enquanto secretário lá, o que o Simplício Araújo trouxe de bom para o Maranhão? Olha, esse é um dos motivos pelos quais eu acho que o governo Brandão ele tem que parar por aí. Quando eu saí da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia, eu deixei o Maranhão com 840 mil carteiras assinadas. Eu olhava ali para os beneficiários do Bolsa Família e o meu sonho era chegar a empatar. Era ter 900 mil carteiras assinadas e termos os 900 mil beneficiados do Bolsa Família. Eu saí um pouco antes. Mas quando eu saí para cá, nós perdemos 200 mil carteiras assinadas. Saí com 840, hoje o Brandão tem apenas 840 mil carteiras assinadas, ou seja, isso é uma prova de que ele foi ruim para o setor econômico do Maranhão, para o desenvolvimento do Maranhão, para a geração de renda, de emprego e renda no Maranhão. E do outro lado, enquanto eu sonhava em empatar, ele aumentou o número de beneficiários do Bolsa Família de 900 para 1.200.000. Isso é uma prova de que o Maranhão empobreceu. Nesse tipo de governo, que é um governo familiar, eu não participaria jamais de um governo como esse, porque quando eu estava ali com o ex-governador Flávio Dino, a mulher do Flávio Dino não se metia em nada, nenhum irmão se metia em nada, nenhum deles nunca me ligou, nenhum deles nunca me levou nenhum tipo de negócio, nenhum tipo de exigência para fazer. Porque eu acho que o secretário tem que ter autonomia. E eu tinha autonomia para fazer o que eu gostaria de fazer pelo Maranhão, que foi essa questão das carteiras assinadas. A retomada da Lumar foi um trabalho meu durante o meu trabalho na Secretaria de Indústria, Comércio e Energia. Gerou diretamente 5 mil empregos. Foi por isso que nós chegamos a 840 mil naquele ano de 2022, 840 mil carteiras assinadas. Durante a pandemia, a liderança que eu exercia não era uma liderança de tomar lá da cá, de botar a faca no pescoço do empresário. Era uma liderança de ajudar o empresário, não apenas na minha secretaria, mas nas outras secretarias, porque o meu entendimento é que se eu ajudar o empresário, eu estou ajudando a gerar emprego, Sim. Eu estou ajudando a gerar negócios, e isso é bom para o Maranhão. Então essa minha liderança permitiu o quê? Que eu fizesse aquela rede solidária, que consegui comprar lá na China. Eu já tinha levado 156 empresários à China e deixei lá um grupo de chineses amigos. E através dessas amizades que eu deixei lá, eu pude trazer
187 respiradores para aumentar o número de hospitais no Maranhão, porque não adiantava o Carlos Lula e o Flávio Dino querer aumentar se não tivesse o respirador, porque não teria UTI, não teria como. Então, você operou durante a pandemia, então, nesse sentido, né? Garantindo oxigênio, garantindo cesta básica, garantindo ambulâncias para o Maranhão. Eu garanti 42 ambulâncias, não custou nada para o governo, foi contrapartida social das empresas que, ao invés de me beneficiar com propina ou com algum tipo de benefício, beneficiava era o Estado, com maquinário, com ambulância, com álcool em gel, que nós usamos na pandemia, com insumos para o pessoal da enfermagem, dos médicos. Enfim, eu me considero uma pessoa usada por Deus durante esse período, porque eu pude realmente ajudar o estado do Maranhão nessa cruzada. Simplício, a gente está chegando ao final aqui do podcast, mas eu gostaria que você deixasse assim as suas as suas considerações finais e aproveitasse para reforçar à nossa audiência o porquê dar esse voto de confiança ao Simplício nessa pré-candidatura a senador da República. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, dizer que gostei muito de estar aqui contigo, de conversar com você sobre o Maranhão que a gente precisa. Depois eu quero dizer para quem está nos ouvindo, né, para quem esteve conosco até agora, que eu quero ser senador do Maranhão para ajudar os mais humildes e não tirar dos mais humildes, como a gente viu acontecendo nos últimos anos aqui do Maranhão. Eu quero ser senador do Maranhão não para proteger quem desvia dinheiro de aposentado, mas para esclarecer e colocar realmente os pingos nos is para que nossa população possa realmente saber o que aconteceu de fato. Eu quero ser senador do Maranhão porque hoje nós estamos vivendo uma insegurança jurídica muito ruim para o Maranhão e para o Brasil principalmente. Quando a gente tem um judiciário se metendo em tudo, fazendo o papel que deveria ser feito por mais de 500 deputados e 81 senadores, nós temos, na realidade, um quadro de insegurança jurídica no país que assusta investidores, que leva para fora do Brasil uma imagem ruim do Brasil. Eu quero ser senador do Maranhão para ajudar o próximo governador, mas também para fiscalizar o próximo governador, para que nós possamos fazer com que os recursos públicos estaduais cheguem até a ponta, cheguem até quem mais precise. Quero ser governador, quero ser senador para ajudar a fiscalizar os prefeitos, porque os prefeitos eles saem ricos das prefeituras e as cidades saem com menos saúde, com menos educação, com menos emprego, as pessoas indo para fora do Maranhão, trabalhar na Juquira, trabalhar com empregos que poderiam estar sendo criados aqui no Maranhão, e eu quero ajudar, com a experiência que eu tenho, o próximo governador a criar esses empregos, a fazer com que o Maranhão realmente ocupe uma posição de destaque na economia, de destaque na geração de emprego, mas de destaque também na política, porque os nossos políticos estão nos envergonhando. Os nossos políticos estão trabalhando muito para si e muito pouco para o maranhense. E nós, enquanto políticos, nós precisamos mostrar que é possível sim trabalhar para que esse Estado cresça, para que a nossa população tenha orgulho de dizer que votou em determinada pessoa e aquela pessoa cumpriu realmente seu papel. Muito obrigado a todos vocês e eu peço que vocês me sigam nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que hoje é o grande canal de comunicação no Maranhão, onde as pessoas conseguem visualizar os políticos, conseguem visualizar realmente o que eles fizeram e o que eles pretendem fazer. É @Simplício Araújo. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. Beleza, ó. Muito obrigado pela audiência de vocês e aguardem aí até o próximo UDSCast. Tchau!